Eu acho que... Achei esse tema sensacional, inclusive, pra gente conversar, Márcio. Porque vamos voltar pro início, que é... O que é uma startup? Sim, boa. Uma startup, basicamente, é uma empresa que busca um modelo replicável, normalmente dentro de um ecossistema, ou dentro de um segmento, ou dentro de um mercado, com uma certa dificuldade de entrada, né? Ou seja, ele precisa tracionar de alguma maneira ali, ser replicável num ambiente de escassez, normalmente, num ambiente de, né, hostil, vamos dizer assim, e ele normalmente usa a inovação como ferramenta para esse processo, para essa alavanca, e sempre um processo de escala. Então, eu tenho que achar um modelo replicável e escalável para que eu consiga alavancar e eu consiga ali performar dentro de um segmento. Se você parar para pensar comigo aqui, Márcio, não é muito diferente de uma PME. Sim. Aliás, é quase nada, né? Se você for ver o gênesis da coisa, eu tenho que achar um modelo de negócio escalável, replicável, né, que consiga, dentro de ambientes hostis, performar. Ótimo. A PME é a mesma coisa. O ambiente hostil de uma PME existe também. A diferença na minha cabeça, Márcio, é uma questão cultural. Ou seja, quem está começando a empreender, normalmente, aquela pessoa que saiu do CLT, achou um modelinho de negócio ali que ela se identifica com aquilo, muitas vezes num viés pessoal. Sim. Ou seja, eu gosto, esse é meu hobby, eu gosto de maquiar, vou dar um exemplo, eu gosto de moda, né? Eu vou empreender nisso. E acaba esquecendo que aquilo que ela gosta precisa se tornar uma empresa. Isso. E esse é o grande gap da PME. Cultura. A startup, ela já nasce com um modelo de negócio que quer ganhar dinheiro, que quer escalar. Então, a mentalidade do empreendedor startupeiro, vamos dizer assim, está sempre visando grana. Ele tá, óbvio, tem propósito, tem ali os objetivos, tem sempre uma missão muito, né? Toda startup hoje, ela tá encapsulada dentro de um ambiente cultural. Mas o empreendedor, ele pensa na visão de escala do negócio. O empreendedor está olhando para esse assunto. A PME normalmente se perde nesse conceito. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que conversar e quebrar um pouco dos tabus na minha cabeça, não sei se na sua também, mas não existe diferença entre uma startup e uma PME. Uma questão, para mim, um negócio dentro de uma PME. O negócio, para mim, é uma questão cultural. É o mindset. Está disposto a achar um modelo replicável, escalável, olhando como um business, e o outro normalmente usa um hobby para ganhar uma grana. E esquece que aquilo é uma empresa. Não separa a entidade, pessoa física, com a pessoa jurídica. Isso, em banco, se a gente começar a falar aqui, a gente chora, né? Porque você sabe muito bem como funciona. Nem nisso eles acabam separando. Então, se perde no meio do caminho. E aí, se perde na precificação, se perde em como ganhar dinheiro, se perde no modelo de vendas, se perde na estratégia e fale. Com certeza. E fale. Então, a falta de visão de negócio leva uma segunda problemática da PME, que é a falta de gestão financeira. E aí você falou, né? A maioria dos empreendimentos, né, dos negócios que nascem no Brasil, falem por conta disso. Perfeito. Porque a maioria não faz a estratégia, a gestão, o planejamento estratégico, a gestão financeira de forma adequada. E por que também, né? Tirando um pouco desse, não faz porque não quer. Não, é mentira. Não faz porque hoje o conhecimento sobre isso, na minha cabeça, Márcio, ela é um conhecimento hoje muito inacessível. É duro. A gente não foi ensinado na escola a falar sobre gestão da pessoa física. Aí a pessoa vai empreender, muitas vezes por necessidade, ou por um desejo, ou por transformar aquele hobby num negócio, e não foi educada a construir essa gestão financeira. Ela não teve educação, que a gente chama de educação empreendedora. Sim, perfeito. E a partir dessa falta de conhecimento, ela faz o que ela consegue. Então, eu acho que a grande provocação que eu tenho, assim, dentro da PME, dentro das empresas, né, que eu hoje trabalho, dentro da UMIE, dentro do Linker, é justamente trazer essa educação empreendedora, mas de um jeito diferente, do jeito acessível, que as pessoas consigam consumir e utilizar da tecnologia, assim como as startups também fazem, ao favor delas. Não precisa empreender sozinho. O startupeiro não faz as tecnologias do zero. Ele
utiliza de parcerias. Então, esse é um lugar onde eu vejo muito valor e onde eu gosto muito de caminhar a discussão com as empresas que estão nascendo agora, sabe? E é muito legal o que você está falando, você trouxe vários pontos incríveis aqui. Então, uma das coisas que eu vejo que, uma das diferenças, né, é que o cara que monta uma startup, ele além de ele buscar já profissionalizar um pouco antes de, beleza, comecei, não, ele faz um estudo inicial para entender ali a viabilidade, se dá, se não dá. É o planejamento estratégico. Ele faz o planejamento. Que a gente chama de MVP, ele constrói, né? Então ele pensa e planeja, né? O cara da PME, ele já sai fazendo de qualquer jeito, Sim. porque muitas vezes é tudo que você falou aqui, né? Mas um outro ponto também é que o cara da startup, ele está disposto a aprender, muito mais aberto do que o cara que chega na PME, que às vezes ele acha que, eu faço Copa a vida inteira, então eu já sei fazer Copa, eu não tenho que aprender as outras coisas. E são 3 pontos que eu vejo que são importantes. Você falou da gestão financeira, da gestão estratégica e gestão comercial também. Total. Por que acontece? A pessoa da PME, às vezes ele vai ter ali uma experiência, como você falou, um hobby. Eu tinha muito cliente que eu atendia no banco, chegava lá às vezes numa indústria, uma ferramentaria. Então eu conversava com o empresário para conhecer um pouco ele e falava, eu tô aqui, eu me aposentei na empresa que eu era o soldador, que eu fazia as peças ali. Aí eles me fizeram uma proposta. Eu não quero abrir um CNPJ para eu baixar o meu custo. Pejotizou, né? Não criou uma empresa, ele pejotizou. Isso, aí você presta serviço para mim. Sim. Beleza, aí o cara começou, aí outras empresas se interessaram no trabalho dele, e aí quando você vê, esse cara tá faturando 150 mil reais por mês, com 5, 6 funcionários abaixo dele ali, só que ele não tem uma estrutura. Você pergunta assim, quem que paga as contas aqui? Na hora que der eu pago, eu misturo as coisas aqui. Quem que é o... Quanto é o seu prolabore? Que sobrou é meu. Aí assim, mas como é que é a situação? Minha filha vem aqui, me ajuda, ou minha esposa, ou meu marido, ou meu filho, e aí não tem uma estrutura nem de gestão de equipe, nem de... Aí o cara recebe pedido só, ele não busca cliente, ele nem sabe vender, até porque às vezes questão cultural, no Brasil ainda é muito... É feio vender, né? Sou vendedor, tem que vender. Meta é Deus que me livre ter meta. Sim. Então, quando eu comecei a atender empresas como consultor, eu vi muitas empresas andando tipo modo caranguejo, sabe? Tipo, vende a mesma coisa todos os anos, todos os meses, porque consegue uma carteira de cliente ali, 1, 2, 3, 10, 100, o valor que for. Mas ele Por não... indicação. Porque, né? O cara que começou comigo tá comigo até hoje. Só que aí quando você fala, mas você não tem um time de vendas, você não vai atrás, você não pensa em estratégia. Cadê a meta? Não tem meta. Tipo, e aí é o ponto que o cara da startup fala, em 2025 eu tenho que estar com 300% de crescimento aqui, porque não tem como não crescer, porque eu preciso por conta do processo. Você tocou num ponto que, assim, fundamental a gente conversar. O empreendedor que tá escutando a gente, presta atenção nessa parte, porque é fundamental a gente entender o que acontece nesse negócio. Puxando 2 pontos que você falou que para mim são importantíssimos. O primeiro, o empreendedor da PME se apaixona pelas ideias dele. Começa aí. Tá errado. Um startupeiro, vamos chamar de startupeiro, sim, né? Ótimo. Esse startupeiro não se apaixona. Ele se apaixona pelo modelo de negócio escalável e replicável. Legal. Ele não se apaixona pela ideia dele. E esse é um principal ponto. Quando a gente trabalha com aquilo que a gente realmente gosta, e normalmente o empreendedor ele tá ali buscando esse lugar de conforto, ele esquece que não necessariamente a ideia dele vai ser boa para a escala do negócio. Pode ser para começar, mas ele precisa abrir os ouvidos e conseguir não romantizar esse processo, não se apaixonar pelo que ele faz e entender aquilo como um negócio. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo que você falou, muito importante, você falou sobre planejamento estratégico, basicamente. Sim. E aí, é muito curioso, ontem eu tava tendo essa conversa que eu acho que cabe muito aqui. Uma pessoa pegou e falou pra mim, viu uma palestra minha sobre planejamento estratégico e gestão financeira, né? E ele falou assim, que interessante, Carol, você usou uma metodologia, você não colocou nome difícil, você não falou... Você usou um Lean Canvas, que o Sebrae ensina isso desde 2015. Eu falei, sim, porque o problema não é criar uma nova metodologia. E aqui já dando uma sugestão. O Lean Canvas para mim e todas as startups que eu vi nascendo usaram dessa metodologia. Não precisa criar uma outra metodologia.
Mas usa essa. A roda já tá pronta. Anda com a roda. Exatamente. Então, quando você pega, né, como um consultor, um cara que não pensou na gestão comercial dele, na operação dele, em documentação dos processos dele, na cultura empresarial dele, no princípio operacional dele, na parte financeira, nos seus custos, né, na receita que ele vai ganhar, nos canais. Por que ele não pensou? Porque muitas vezes ele não tem nem qual é o fluxo de pensamento? Como é que eu faço? O que eu tenho que pensar primeiro? O que uma coisa está amarrada na outra? E aqui, para mim, Márcio, de novo, eu entro muito nesse ponto. Não precisa inventar a roda, sabe? Tem, por exemplo, o Lean Canvas, que é uma metodologia simples. Cara, prática. É um papel, prática, e que eu, desde 2016, quando eu entrei no núcleo de empreendedorismo da USP, e fiz Startups Weekends, então vi negócios nascerem de lá, negócios grandes, negócios que morreram, todos eles usavam essa metodologia, sabe? E num processo de contribuição, num processo de analisar o negócio, mas com a cabeça, com os ouvidos atentos também, né? Porque esse é o grande ponto. Se eu fosse destacar, quais são os principais elementos que uma startup pensa na hora de construir um negócio? Cultura, processo e tecnologia. Perfeito. E é exatamente as coisas que eu acho que uma PME tem que pensar. Cultura, processos e tecnologia. Seja própria, talvez não, mas parcerias para isso. Em todos os âmbitos. Então, você percebe como é muito similar? Você percebe como as coisas se juntam de uma forma interessante? E a questão é muito louco, porque você trouxe um ponto aqui que é mentalidade. Eu quero falar bastante sobre isso, porque talvez é um dos objetivos aqui do podcast. A gente fala de gestão, finanças e autoconhecimento. Por que eu trago autoconhecimento num canal de gestão em finanças? Porque para mim não faz sentido, é muito mais difícil, na verdade, eu nem sei se daria para fazer esse desenvolvimento empresarial, até financeiro, se não tiver um autoconhecimento, uma melhoria ali de mentalidade, de descobertas. Que é duas coisas que eu escuto muito de PME, que eu falo, tá aí um ponto de melhoria. Só eu sei fazer o que eu faço, só eu sei fazer como eu faço. Perfeito. E aí, normalmente, quando a PME, né, chega até nós e a gente conversa, eu converso com muito empreendedor. Ele fala assim, eu não sei como fazer meu negócio crescer sem mim. Eu falo, mas o que você tá fazendo em relação a isso? Nada. Não, nada. E nada, assim, vira pó. Percebe? Mas é óbvio que o negócio não vai crescer sem você. Você acha que só você sabe fazer o que você faz? E a empresa é reflexo do dono. E aí, se você traz... E ele vira aquele... Tem um jargão no mundo de mentores empresariais que o cara virou empresidiário, né? Então, assim... o empresidiário, porque aí eu cheguei esses dias para um cliente meu, que ele já tem uma empresa, já tem mais de 30 anos. E aí eu conversando com ele, falei assim, cara, e férias? Ele, vixe, faz sei quantos anos que eu não tiro férias e tal. Eu falei, cara, você voltou pra lei da escravidão, cara, porque você é escravo do negócio. Seu funcionário, ele tem muito mais benefício do que você. Porque ele tira férias 30 dias, ele recebe certinho, você tá aqui... Às vezes tirando da sua casa, porque você não tem grana para pagar todas as contas, trabalhando o triplo do tempo e, tipo, vai ficar doente. Você nem tem o direito de ficar doente, porque se ficar doente não funciona a empresa. Eu vi esses dias um meme no Instagram que era do tipo, você CLT dê graças a Deus porque você tem 13º e férias. E eu pensei, eu falei... óbvio, é um meme, né? Mas a gente com a cabeça crítica, né? Que tá nesse ambiente, fala, cara, muita gente compartilhou, muita gente que tem negócio compartilhou. Eu falei... tá errado. Se você compartilhou esse tipo de postagem, por mais engraçadinho que seja, eu entendo o lado cômico, mas também um lado preocupante, que você não consegue fazer sua empresa andar sem você. Você não consegue desassociar. E muitas vezes, Márcio, está atrelado, primeiro, pela questão cultural do empreendedor, que foi o que você matou. O cara, ele se apega àquilo. E aí ele não busca ferramental para escalar o negócio dele. E quando eu digo escalar, Márcio, acho que esse é um ponto muito importante. Isso. Eu não tô falando de escalar e virar um unicórnio. Virar, tipo... sabe? 1 bilhão, abrir na bolsa. Não tô... abrir IPO. Não tô falando sobre isso. Quando eu digo escalar, é você ter um modelo que você consegue...
sair da operação e aquilo continua, permanece. Sim. Você toca os funcionários, você consegue fazer gestão sobre os seus Sim. funcionários. Porque sem você olhar para a cultura, princípios operacionais, como é que você faz gestão da tua equipe? Como é que você olha para isso? Ah, mas eu tenho só uma pessoa. Pois bem, como é que você gera essa uma pessoa que você tem? Então, se você não tem essa mentalidade, você vai estar sempre aprisionado. Perfeito. E aí, aquela liberdade que você buscou empreendendo, você perdeu. Simplesmente porque você não conseguiu fazer a gestão da sua empresa no âmbito cultural, no âmbito de processos e no âmbito tecnológico. Perfeito. É muito incrível isso que você está falando e muito rico, porque é a grande diferença mesmo.